TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Desculpa, o nosso Correio Serrano na TV, né? O que você falou? O nosso Correio da Manhã, porque eu tô com a página aberta, né? Li ali na página. Antes era Correio da Manhã, nosso também, jornal, né? Pegadinha. A gente chega com muita informação, muita notícia. Bom dia, Roberta. Bom a gente dia, já Jorge. entra se corrigindo aqui, né? Nessa quarta-feira, viu? Exatamente. Meio de semana. Bom dia para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua reclamação. Viu alguma coisa em algum lugar? Manda pra gente. Tem alguma denúncia? Manda também. Conta pra gente aí na sua cidade como está a merenda escolar, as ruas, tem iluminação pública, muito buraco por aí? Pois é, mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Não só isso, né? Coisa boa claro, também. é. Viu alguma coisa interessante, né? As capivaras passeando por dentro do rio. Época de desfile delas, viu? Manda pra gente quais são os nossos canais, Jorge. Tá na sua tela, TVC, Correio da Manhã, @gmail.com, e é claro, tem o nosso WhatsApp, que o DDD é 24 e o telefone é o 99323-1675. Manda sua mensagem, participa aqui conosco, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis, eu fiz as imagens hoje aqui já do centro da cidade. E o céu estava azul, espetacular. algumas nuvens ali pipocando o céu, fazendo esse espetáculo da natureza, né? E aí os prédios, essa rua é a Paulo Barbosa, bem no centro de Petrópolis, né? É. E o céu tá assim, azul, o sol vai brilhar novamente. É isso, dias bonitos, mas com solzinho de geladeira, né? Mas dá para dar aquela esquentadinha no solzinho, né? Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 7 de maio. Rio de Janeiro lança plataforma para treinar funcionários de bares e restaurantes sobre violência contra a mulher. Dólar sobe para R$ 5,68 com dados fortes da economia dos Estados Unidos. A Associação Brasileira de Bancos lança campanha para combater golpes no Dia das Mães. Caixa começa a oferecer Minha Casa Minha Vida para a classe média. Campanha Maio Amarelo inicia as ações em Petrópolis. Você vai ver as vagas de emprego para Petrópolis nessa semana. E mais, documentário sobre inclusão vai ser exibido em uma faculdade de Petrópolis. Agora no Correio Serrano, na TV. Vamos começar a nossa jornada aqui de notícias no nosso jornal, lá na nossa página do Correio da Manhã agora. Agora sim, nossa primeira página aí, vendo o que é notícia no nosso estado, na nossa cidade, dando uma olhadinha um pouco geral, né? Ontem, na coluna Magna Vita e na linha vermelha, trazia uma viagem de helicóptero aí do Paz, né? Um helicóptero que tinha sido emprestado pelo Luciano Huck. Pois é, hoje na linha vermelha continua falando sobre esse assunto. E viagem de paz foi para visita oficial aos prefeitos Neto e Pezão. Helicóptero não teve custo para a prefeitura. Tá na página 3, na coluna Magna Vita. E aí, tá tudo bem pra ti? E aí, tá tudo bem? Tem que saber se não tem nada por trás. Mas se não tiver, emprestou... Tem dinheiro mesmo, Luciano Huck, fazer o quê, né? Vai lá. Vai lá, pega ali, dá uma voltinha, mas a gente sabe que os voos de helicópteros em outras épocas tiveram problemas, né? Convenhamos, né? Não é bom. E olha, aposentados são os mais prejudicados na Receita, e aí agora já é outra situação, viu? Falando sobre a Receita Federal, é o Fisco, Leão. A matéria completa tá lá na nossa página 8 falando um pouquinho.
Do outro lado, CNI, Confederação Nacional da Indústria, admite que a indústria exibe perda de eficiência. Mas é claro que exibe perda de eficiência, né, pessoal? Nossa indústria, ela, em quase toda a sua maioria, eu digo isso muito facilmente, ela é sucateada, os equipamentos são velhos. Com essa taxa Selic lá no alto, cadê que o industrial vai investir para comprar outro equipamento, né? Vai pegar empréstimo para comprar um equipamento mais moderno? Não vai, fica difícil, né? Então, a matéria também mais completa para você entender está aqui na página 6, dizendo quais foram as perdas, horas trabalhadas ali, enfim. E o governo do Rio entrega 214 viaturas para a Polícia Militar do Estado do Rio. Novas viaturas aí para patrulhamento, viu? E tem muito mais na nossa primeira página, fala ainda que cardeais iniciam hoje a escolha do novo Papa, então os olhos do mundo se voltam mais uma vez para o Vaticano a partir de hoje, quarta-feira, dia 7, com mais um conclave para escolher o novo Papa. 133 cardeais vão estar confinados na Capela Sistina para elegerem o novo líder da Igreja Católica. Muitos estão na disputa, mas a grande dúvida é se o novo sucessor de Pedro seguirá ou não as reformas iniciadas na Cúria Romana pelo Papa Francisco. Não? Bom, aqui está Pedro. Estranho, não? Aqui está Pedro. Se o sucessor de Pedro seguirá ou não as reformas iniciadas na Cúria Romana pelo Papa Francisco. É destaque da nossa página 7, mas antes da gente ir para a página 12, eu queria rapidamente, então, passar o olho lá na página 3, na coluna Magna Vita, já que a gente falou sobre o uso desse helicóptero. Então, tá ali no pinga-fogo e é a primeira nota. O uso de helicóptero não teve custo para a prefeitura. Em áudio enviado à coluna, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, explicou sobre sua ida à Volta Redonda em um helicóptero que pertence ao apresentador da TV Globo, Luciano Huck. Confira na íntegra a seguir. Eu vou só ler o iniciozinho, abre aspas para o áudio do prefeito do Rio. Deixa eu explicar, na Prefeitura do Rio não tem helicóptero e eu uso pouquíssimo o sistema porque eu tenho muito medo de helicóptero. A gente é dono daquele heliponto na Lagoa. A cada 10 pousos que os ricos do Rio de Janeiro dão lá, eles têm que doar 1 hora de voo para a Prefeitura do Rio, mais ou menos essa proporção. Então, às vezes, que alguém da Prefeitura precisa, a gente pede um helicóptero lá e eles veem qual está disponível. Nesse dia eu fui para a Volta Redonda, fui em helicóptero e voltei em outro. Interessante. E aí ele ainda fala, eu sinceramente nem sabia que era do Luciano. Tá bom. Então, é da prefeitura oficial. Interessante, ou seja... O esquema é interessante, gostei. Você não tá fazendo nada gratuito e mais você ganha horas de voo por ter o heliponto ali. Eu achei por bom. Usar, né? Os ricos usam heliponto e doam 1 hora ali. E ele nem sabia que o helicóptero era do Luciano Huck. Podia ser de qualquer um, né? Podia ser de qualquer um. E ele fala que ele foi em um helicóptero e voltou em outro. Então... Se você quiser conferir essa nota completa, essa e outras, você pode ir no nosso site, conferir a coluna Magna Vita ou nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Exato. A gente tem muita matéria para falar também, porque olha só, tem que falar ainda do show, viu? Que aconteceu no final de semana. Porque também ontem, agora sim, mais oficial ainda, né? Porque o governo do estado divulgou outro balanço aí. Nessa segunda-feira, o balanço das ações realizadas para garantir a segurança e o bem-estar da população durante o show da Lady Gaga, que reuniu ali mais de 2 milhões de fãs na praia de Copacabana na noite de sábado. A gente confere agora esse balanço, como é que foi. De acordo com o levantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública, foi registrada uma ocorrência a cada 8.750 pessoas presentes no show da Lady Gaga, realizado no sábado na orla da praia de Copacabana. Vitor Santos, secretário de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro, destacou a importância da integração das polícias militar e civil para a segurança da população durante o espetáculo. O trabalho integrado das duas secretarias de segurança da PM e da Polícia Civil foi fenomenal, mostrando que essa integração, essa coordenação, ela é fundamental para que a gente tenha esse resultado.
Os indicadores obtidos diante dessa mega operação, que contou com mais de 5.000 agentes das forças de segurança, representam o êxito de mais um grande evento, o que fortalece e consolida a imagem do Rio de Janeiro como capital dos grandes eventos. Os agentes da Polícia Militar conduziram 47 pessoas à delegacia e apreenderam 251 objetos cortantes. Além disso, realizaram a prisão em flagrante de 2 adultos e apreenderam 2 adolescentes e 4 celulares. Já a Polícia Civil registrou mais de 240 ocorrências em Copacabana. Foram 6 presos em flagrante e 5 menores apreendidos. Em destaque, os agentes atuaram ainda em 2 frentes: a Operação Fake Monster, que desarticulou a ameaça de ataque com explosivo ao público do show, e a Operação Rastreio, que resultou na prisão de 16 pessoas por envolvimento em roubos, furtos e receptação de celulares. 200 aparelhos foram recuperados na ação. O secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Felipe Cury, destacou ainda o tipo de crime que mais foi registrado durante o evento. Foram registradas cerca de 240 ocorrências nas delegacias, a maioria delas, grande maioria delas, cerca de 95% de furto, principalmente furto de telefone celular. O programa Segurança Presente fortaleceu ainda mais o esquema, com 100 agentes e 42 veículos posicionados nas ruas ao redor do evento. Além disso, a Operação Lei Seca promoveu 26 fiscalizações espalhadas pela região metropolitana. Os agentes abordaram 3.016 motoristas, registraram 1.112 infrações e 328 multas por alcoolemia. Já o Corpo de Bombeiros contou com 400 militares. O coronel Tarcísio Antônio de Salles destacou a quantidade de salvamentos no mar no período. E somente no dia do show fizemos 331 salvamentos marítimos. E do dia 1º à madrugada do dia 4, nós fizemos 1.050 salvamentos nas praias. Vejam, é um número muito significativo. Foram registrados aproximadamente 600 mil turistas no Rio. 363 mil chegaram pelo aeroporto Tom Jobim e mais de 240 mil passageiros chegaram pela rodoviária Novo Rio. O subsecretário de Turismo do Estado, Marcelo Monfort, relatou o retorno que esses turistas trouxeram para o Rio. Um retorno estimado em 600 milhões para a economia do nosso Rio de Janeiro, 96% de ocupação hoteleira, Copacabana e Ipanema, segundo dados do Hotéis Rios, e um investimento do Estado em torno de 15 milhões de reais. Tá vendo outros dados aí agora sobre mais segurança pública, investimento, o que aconteceu. Foi bom no total, né? A gente segue aqui, mas antes tem uma novidade aí que contaram pra gente, porque né? Lembra que eu li lá na primeira página falando sobre o conclave, né? Eu falei assim, muitos estão na disputa, mas a grande dúvida é se o novo sucessor de Pedro seguirá ou não as reformas iniciadas na Cúria Romana pelo Papa Francisco. E nós descobrimos que quando a gente fala sucessor de Pedro, esse Pedro é porque o primeiro pontífice, o primeiro Papa se chamou Pedro. Então, apóstolo, por tradição, né? Todos que vieram depois, é lógico, são sucessores de Pedro. É o apóstolo Pedro, né? Foi o primeiro ali. Então, na verdade, todos os sucessores são... Não sabia, tá? Pedro, podemos chamar assim. Então, tá feito aí, a gente acabou de descobrir, tá feito o registro. Bom, e aí continuando, gente, a gente tem mais para falar agora sobre o Detran. O governador Cláudio Castro sancionou na segunda-feira lei que autoriza o Detran do Rio de Janeiro a entregar documentos em domicílio. Aleluia, né? E ampliou o serviço oferecendo a entrega gratuitamente. Que bom, né, pessoal? Porque, olha, nos outros estados já é assim há anos. Muito tempo. Com a assinatura realizada no Palácio Guanabara, a população fluminense poderá agora optar em receber em casa a identidade civil, a carteira nacional de habilitação ou mesmo receber o certificado de registro de licenciamento de veículos. Aleluia! Demorou muito para isso acontecer aqui. Vamos conferir. De autoria do deputado estadual Vinícius Cozzolino, o projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio em abril. O governo do estado, por intermédio do Detran RJ, está nos trâmites finais para a assinatura de uma parceria com os Correios, empresa que ficará responsável pelo transporte e entrega dos documentos. A instituição atende os critérios da Lei Geral de Proteção aos Dados, que garante o sigilo e segurança dos documentos. Segundo o governador Cláudio Castro, a ação do estado visa agilizar
otimizar a vida da população, beneficiando especialmente idosos e pessoas com deficiência. O grande foco, o grande objetivo disso é essa jornada do cidadão. É o cidadão poder entender que o governo está ali para facilitar a vida dele, para ajudar a vida dele, que realmente a vida do governo seja uma vida de otimizar e dizer que eu espero que a gente ainda tenha mais ações como essa. Com a regulamentação da entrega a domicílio de documentos do Detran, passa a ser possível o envio de documentos como a Carteira Nacional de Habilitação, permissão para dirigir, permissão internacional para dirigir, registro geral e o funcional da SAEP, que são documentos emitidos pelo departamento, trazendo mais agilidade, modernidade e eficiência aos serviços prestados em favor da população fluminense. E agora, olha que bacana, o Rio de Janeiro lançou na segunda-feira uma plataforma de treinamento da Secretaria de Estado da Mulher em parceria técnica com a Livre de Assédio para profissionais que trabalham em espaços públicos e privados de convivência. Essa captação vai começar pelos trabalhadores de bares e restaurantes do estado. O Estado do Rio de Janeiro lançou na segunda-feira uma plataforma de treinamento do protocolo Não é Não, Respeite a Decisão, para treinar funcionários de restaurantes e bares. O evento de lançamento contou com a parceria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e reuniu representantes do Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Grupo Apresenta, que reúne produtores de eventos, Vasco da Gama, Rede de Hotéis Arena, Firjan, além de autoridades do Ministério Público do Trabalho, Judiciário, Defensoria Pública, Polícias Militar e Civil e Ordem dos Advogados do Brasil. A plataforma digital une ferramentas para validação segura de dados e estratégias para capacitação de adultos. Além disso, serão transmitidas orientações práticas sobre o que fazer para prevenir casos de assédio e como proceder quando esses crimes acontecerem em estabelecimentos públicos. Heloísa Aguiar, secretária de Estado da Mulher, destacou a importância dessa plataforma para o Rio de Janeiro, visto que, segundo ela, o Estado é uma referência no turismo e entretenimento, para que todas as mulheres se sintam seguras em todos os espaços de convivência. Então hoje é uma data muito simbólica que a gente começa aos treinamentos para bares e restaurantes no primeiro momento, depois para hotéis, shopping centers, casas de shows, enfim, é o Rio de Janeiro se posicionando cada vez mais para espaços seguros para as meninas e mulheres. A capacitação tornou-se obrigatória com a publicação do decreto número 49.520 de fevereiro de 2025, que instituiu o protocolo Não é Não, Respeite a Decisão e o selo Mulher Mais Segura no estado do Rio. Todos os estabelecimentos ligados a bares e restaurantes deverão realizar a capacitação com um prazo de 120 dias para início da fiscalização, uma parceria entre Secretaria de Estado da Mulher e Ministério Público. A superintendente destacou ainda como serão as aulas do curso. Busquem informação através do site www.nãoenãorj.com.br. Todos os profissionais terão acesso gratuito, de fácil entendimento, com linguagem simples, para que vocês estejam preparados para acolher as mulheres. A decisão da Secretaria de Estado da Mulher em usar a tecnologia como aliada ao combate à violência de gênero vai permitir que haja um maior controle das empresas que vão capacitar seus funcionários. A próxima etapa a entrar em vigor é o selo Mulher Mais Segura, que será oferecido aos espaços que tiverem pelo menos 70% das suas equipes treinadas anualmente e um plano contínuo de formação para novos colaboradores. Para receber o selo, também é necessário uma sinalização do espaço, obrigatoriamente em mesas, salões, banheiros, pontos de venda de bebidas alcoólicas e locais de circulação de pessoas, para informar que ali é um lugar onde os trabalhadores fizeram um curso para auxiliar o público feminino. Além disso, deverão informar sobre o que fazer e como acionar a rede de proteção à mulher. E olha, a Associação Brasileira de Bancos, a ABBC, lançou a campanha Tem Cara de Golpe, que destaca aí algumas das fraudes mais comuns no Dia das Mães, praticadas por estelionatários e orientações para realizar compras pela internet de forma segura. O Dia das Mães, que acontece neste domingo, dia 11, é uma das datas mais celebradas pelo comércio do país, movimentando milhões de reais e, conforme o índice Cielo do varejo ampliado, as vendas subiram 6,8% em 2024, comparando com o ano anterior. Além disso, a data também é acompanhada de muitas fraudes relacionadas ao comércio. E para se prevenir de possíveis golpes, a principal dica da associação é que o consumidor ative os mecanismos de segurança em seus dispositivos, como a autenticação em 2 etapas, a proteção de aplicativos bancários e o bloqueio remoto.
A campanha também indica que a pessoa não compartilhe senhas ou dados pessoais em ligações ou mensagens de origens duvidosas. No caso de cair num golpe, o consumidor deve notificar imediatamente o banco ou operadora de cartão, pelos canais oficiais, além de registrar um boletim de ocorrência. Uma outra recomendação é comunicar a operadora de telefonia em caso de smartphone roubado, perdido ou furtado, além de bloquear completamente o dispositivo para evitar o uso indevido de aplicativos financeiros. Alguns dos golpes mais comuns aplicados durante o Dia das Mães são entrega de brindes ou presentes com maquininha manipulada, golpes envolvendo falsos pedidos online, centrais de atendimento falsas e golpes com mensagens de texto como SMS. A Associação Brasileira de Bancos ressaltou que estelionatários costumam aplicar golpes em datas como essas, quando a pessoa está mais vulnerável, já que é uma data com apego emocional e altamente movimentada pelo comércio. Pois é, gente, e tem muito mais. Se você quiser conferir todas as notícias do nosso jornal, você pode ir no nosso site, lá tem tudo e muito mais, ou ir às bancas, apenas R$2, você fica por dentro de tudo. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Caixa Econômica Federal começa a oferecer Minha Casa Minha Vida para a classe média. Olha que bacana. Pois é, e você vai ver também que o nosso Correio Esportivo, o Correio Serrano, volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E a divulgação de dados da economia norte-americana e a expectativa em relação aos juros no Brasil e nos Estados Unidos fizeram o mercado financeiro ter um dia de instabilidade. O dólar aproximou de R$ 5,70 e a Bolsa de Valores retornou aos 133 mil pontos. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira vendido a R$ 5,68, com alta de 0,036 centavos. A cotação encerrou o dia em baixa e chegou a cair para R$ 5,63 por volta das 9h30 da manhã. No entanto, reverteu o movimento após a apresentação de dados que mostram a resistência da economia nos Estados Unidos. Com o desempenho desta segunda, a moeda norte-americana sobe 0,23% nos 2 primeiros pregões de maio. O mercado de ações teve um dia mais tenso. O índice Bovespa da B3 fechou aos 133.491 pontos, com recuo de 1,22%. A queda foi puxada pelas ações da Petrobras, as mais negociadas. Em relação aos Estados Unidos, as compras das empresas do setor de serviços ficaram acima do previsto em abril. O bom desempenho reduz as chances de o Federal Reserve, o FED, o Banco Central norte-americano, começar a cortar os juros da maior economia do planeta ainda neste semestre. No Brasil, os investidores também estão atentos em relação à reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que sai na quarta-feira. Ainda nesta segunda, o Boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central com instituições financeiras, mostrou que os analistas de mercado apostam em alta de 0,5 ponto percentual da taxa Selic, ou seja, os juros básicos da economia, que deve subir de 14,25% para 14,75% ao ano. Pois é, agora a gente fala sobre as famílias com renda mensal de até 12 mil, podem agora participar desde segunda-feira, né? Tem uma nova modalidade aí do Minha Casa Minha Vida, voltada à classe média. A Caixa Econômica Federal começou a oferecer os empréstimos da nova categoria do programa habitacional. Líder no financiamento imobiliário no país, concentrando cerca de 70% das operações de crédito no setor, a Caixa pôde começar a operar a nova categoria, após o Conselho Monetário Nacional regulamentar na última semana as mudanças no Minha Casa Minha Vida. Isso porque era necessário definir o uso de fontes alternativas de recursos no programa habitacional, além do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Apelidada de Faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, a nova modalidade oferece financiamento com juros nominais de 10% ao ano e prazo de até 420 meses e permite financiamento de imóveis de até R$ 500 mil. Até 80% do valor de imóveis novos poderão ser financiados. Para imóveis usados, o percentual financiado cai para 60% nas regiões Sul e Sudeste e mantém-se em 80% para as demais localidades. A nova modalidade do programa habitacional oferecerá crédito com recurso dos lucros e dos rendimentos do FGTS e dinheiro próprio dos bancos, como depósitos na caderneta em poupança e investimentos em letras de crédito imobiliário. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Nesta edição vamos dar destaque aos cariocas no Brasileirão, à Champions League e também para a Fórmula 1. Quis o destino que o reencontro entre o ídolo Gabigol e o Flamengo fosse decidido no fim, justamente com o gol do atacante, que só entrou em campo aos 42 minutos do segundo tempo. Predestinado, ele teve a chance de marcar o gol da vitória do Cruzeiro por 2-1 e um pênalti nos acréscimos. Para dar mais emoção, perdeu a cobrança, mas fez no rebote e não comemorou. O outro gol do time mineiro foi marcado por Caio Jorge e Arrascaeta fez para o Flamengo. Toledo, uma vitória do Cruzeiro com requintes de crueldade para o torcedor flamenguista. Porque o Flamengo, do jeito que estava, perdeu a liderança, inclusive, com esse resultado, e o Flamengo vinha muito bem. Só que perder para o Cruzeiro já seria ruim. Perder para o Cruzeiro com um gol do Gabigol, 10 vezes pior. Eu acho que é um negócio que dói.
Mas assim, o Flamengo perdeu e jogando pior do que o Cruzeiro. Não era muito de se esperar pelo que o Flamengo vinha apresentando no resto da temporada. Mas assim, o melhor jogador do Flamengo foi o Rossi, o goleiro do Flamengo. Que não é um negócio muito bom, porque dá pra ver que o time não estava bem comparado, né? Complicado. O Flamengo realmente foi amassado. Os números do Cruzeiro são impressionantes. O Cruzeiro teve, se eu não me engano, mais que o dobro de finalizações que o time do Flamengo, principalmente finalização no gol. E realmente o Cruzeiro, que não vinha muito bem há algum tempo, rescindiu com o Dudu, bancou o Gabigol, que só entrou aos 42 e acabou fazendo o gol da vitória. E realmente o técnico conseguiu dar um jeito no time, que está jogando muito futebol agora. Surpreendente, eu não esperava que o Cruzeiro ia conseguir jogar tão bem, tão rápido. E essa vitória foi muito... Acho que foi, apesar do Cruzeiro ter jogado melhor, ter mais chance, na minha visão, foi no detalhe. Primeiro gol ali do Caio Jorge foi inclusive um golaço. Ele driblou muito bem o Léo Pereira, só que o Rossi acabou que fechou o mesmo canto que o Léo Pereira e acabou que saiu o gol. E o segundo gol foi no rebote. O Rossi também não é Jesus Cristo para tentar salvar e acabou que o Flamengo saiu com a derrota. O Flamengo saiu com a derrota. Eu acho que realmente foi no detalhe pelo placar. Porém, o Cruzeiro era o merecedor da vitória. Exatamente. Mas é isso, então, hoje tem gol do Gabigol no Flamengo, não para o Flamengo. Só da carta. Na tarde deste domingo, o Palmeiras venceu o Vasco em jogo disputado no Mané Garrincha em Brasília. O único gol da vitória alviverde foi marcado por Vitor Roque, que fez o primeiro gol pelo clube. O Vasco perdeu a posição e agora é o 15º colocado com 7 pontos conquistados. Toledo, essa é uma das derrotas mais patéticas que o Vasco já teve. E é um negócio impressionante. Não porque o Vasco jogou mal, não porque o Vasco merecia perder, mas a inocência do time, a falta de controle emocional é um negócio impressionante. O Vasco foi jogar contra o Palmeiras em Brasília, já tem uma polêmica nessa questão financeira da venda do Montecão para jogar fora de São Januário, e o Vasco tem muita dificuldade de jogar fora do seu estádio. Mas aí tem uma parte financeira, o Vasco está realmente com dificuldades, está tentando se recuperar nesse ponto e vai para o jogo sem o Verratti e sem o Coutinho, porque são dois jogadores muito importantes, os principais jogadores do time, porém estavam com risco de lesão, então o técnico interino, o Felipe, quis deixar eles no banco. Nem no banco, na realidade, não foram nem relacionados para jogar. Até aí tudo bem, a gente tem vários fatores externos. Aí, a torcida do Vasco, né, já não esperava grande coisa do jogo. E o Vasco surpreende. O Vasco faz o jogo de igual para igual com o Palmeiras desde o início, apesar do Palmeiras ter sim mais chances. O Vasco não dá grandes oportunidades para o Palmeiras marcar. O Vasco quase faz um gol no último lance do jogo, do primeiro tempo, que o lateral direito, Giai, do Palmeiras, tem que tirar a bola de bicicleta de dentro do gol, porque os deuses do futebol não gostam do Vasco. E no segundo tempo, o Vasco volta bem mais uma vez e uma vacilada na saída de bola acaba com a partida inteira. E o Vasco, que vinha bem, aparentemente já conseguiu conquistar um ponto fora de casa ou talvez até a vitória, numa situação mais ocasional, fica sem nada por mais uma vez. A mesma coisa que aconteceu contra o Cruzeiro, só que muito pior. Coisa que só acontece com o Vasco, definitivamente. E a gente sentiu a falta do Verratti e do Coutinho, com certeza. São jogadores importantes. O Verratti é um dos artilheiros do Brasil nessa temporada e faz muita falta pro Vasco, né? Sem dúvida nenhuma, faz muita falta, mas o Vasco ainda conseguiu jogar bem, porque apesar de não ter o Verratti lá para cabecear, para chutar, o Vasco teve muita mobilidade, porque era um ataque muito leve. O Lloyd Augusto, que é um jogador que veio nessa temporada e não estava muito bem, fez um bom jogo, mas acabou se machucando. E o time do Vasco no todo fez um bom jogo. Até o próprio Hugo Moura, que acabou entregando o gol, porque ele verdadeiramente entrega o gol para o Vitor Roque. Ele estava fazendo uma boa partida e depois do que o Vasco sofreu o gol, ele continuou fazendo uma boa partida. Então foi realmente um momento ali de desatenção, uma vacilada nessa de bola que acabou que poderia ser um resultado muito positivo. Porque realmente tem que levar em consideração, né? Elenco do Vasco, elenco do Palmeiras, o nível dos dois. Obviamente não era esperado que o Vasco fosse ganhar, no máximo ganhar de 1-0 ali. E dando a vacilada dessa, perde completamente. A gente tem que destacar também que o time do Palmeiras é um time que tu não pode vacilar. Se vacilar, você vai sair derrotado, muito provavelmente. Exato. A gente viu isso até na final da Libertadores de 2021. Um vacilozinho pode definir a partida contra o time.
Exatamente. Se a gente até relembrando um pouco do passado, no ano passado, também no Mané Garrincha, também jogando contra o Vasco, Léo Pelé, se eu não me engano, erra na saída de bola, Léo Pelé ou Praxedes, um dos dois erra na saída de bola e o Palmeiras faz o gol e ganha o jogo por 1-0. Ou seja, são coisas que se repetem. O Palmeiras realmente é um time muito letal que você não pode dar chance. Agora no sábado, o Botafogo perdeu para o Bahia por 1-0 na Arena Fonte Nova. Cauli fez o único gol do jogo no primeiro tempo, após uma grande jogada individual de Eric Pulga, um dos destaques do campeonato. O Botafogo vinha jogando bem, acabou que perdeu num resultado ali que poderia até que ser diferente. O Eric Pulga, inclusive, tem jogado muito, tem feito a diferença para o time baiano. Sem dúvida nenhuma, o Eric Pulga está sendo realmente um dos destaques desse campeonato brasileiro. Eu diria que até o ponta com mais destaque, ele é muito rápido, dribla bem e é muito imprevisível. Está jogando muito futebol e é uma grata surpresa para o nosso futebol brasileiro. E realmente o Botafogo está em uma situação um pouco complicada, perdeu mais um jogo e eu deixei até para destacar isso nesse momento. Vasco com 7 pontos, Botafogo com 8. O primeiro time da zona de rebaixamento também tem 7 pontos. São os critérios que estão deixando fora. Então o Vasco está com a mesma pontuação de zona de rebaixamento e o Botafogo está em só um ponto à frente. São dois times que precisam realmente ligar um alerta, porque senão a situação pode se complicar. Com certeza. E o Campeonato Brasileiro é um campeonato sempre muito embolado, né? Principalmente nesse início, que tem todo mundo uma pontuação ali muito parecida. O Flamengo, que está em terceiro colocado, tem, se eu não me engano, 14 pontos. E o dos lá de baixo tem a pontuação muito parecida ainda. Apesar de parecer que é bastante, uma pontuação bem distante, não é. Assim, tudo pode acontecer. Obviamente, o Botafogo tem muito time para se recuperar. O Vasco tem certos lampejos, tudo pode acontecer. Exatamente, é o início do campeonato. E aquele negócio, não estamos condenando o campeonato de ninguém. Porém, a lanterna tem que estar acesa lá, o alerta, porque realmente, se não mexer agora, pode se complicar mais para frente. Agora a gente falando sobre o único carioca que venceu na rodada. O Fluminense conseguiu a virada para sair do Maracanã com 2-1 sobre o Sport neste sábado. O Leão foi superior na maior parte da primeira etapa, criou muitas chances e marcou com o Pablo. Na segunda etapa, o Fluminense pressionou e chegou ao empate com o Serna, e no finalzinho virou com o Everaldo para afastar a pressão. O ótimo resultado do Fluminense, que se mantém na parte de cima da uma vitória inclusive que anima os torcedores, principalmente por ser de virada, um finalzinho, tudo que o torcedor gosta. Exatamente, é o jogo mais emocionante que tem. O Fluminense tem trazido ótimos jogos, não necessariamente ótimos jogos para eles, porque obviamente o torcedor quer ter mais calma, quer mais tranquilidade, quer que o time sofra menos gols. Porém, para quem assiste, o entretenimento está lá e a virada no último lance, aos 52 do segundo tempo, é um negócio impressionante. E Toledo, quero dar destaque mais uma vez para o John Arias. Ele deu as 2 assistências do jogo, assistências praticamente iguais, inclusive, 2 cruzamentos ótimos, e ele é muito bom jogador, gosto muito do futebol do John Arias. Dá pra gente fazer uma edição aqui só elogiando ele, porque eu e você, a gente é muito fã. A gente é muito fã do John Arias, é um jogador que com certeza joga em qualquer time do Brasil, em muitos times da Europa, inclusive. É um jogador versátil, rápido e também muito inteligente. Exatamente. E olha, gente, dando agora um pulo lá na Europa, a gente tem que lembrar vocês que nesta terça-feira o Barcelona enfrenta a Inter de Milão e na quarta o PSG joga contra o Arsenal. Os 2 confrontos, é claro, são pelas semifinais da UEFA Champions League. São 2 ótimos jogos, muita expectativa. O Barcelona joga nessa terça-feira contra a Inter de Milão. Um jogo de ida inacreditável, 3-3, um ótimo jogo. Quem você acha que pode passar? Olha, Toledo, realmente, se a gente levar a temporada toda como parâmetro, eu diria que o Barcelona é favorito. Porém, se a gente levar só o último jogo, eu diria que a Inter de Milão tem grande chance de passar, porque o jogo foi 3-3, mas 3-3 na casa do Barcelona. Eu acho que o fator casa pode pesar. O Barcelona, como você mesmo disse, vem fazer uma temporada muito mais regular, muito mais consistente. Só que um 3-3 fora de casa, saindo com 2-0 no placar, é algo que tem que ficar com os olhos abertos, que tudo pode acontecer nesse jogo. Mas eu acho que o Barcelona pode surpreender e mesmo fora de casa passar. Eu também acho, realmente um confronto que está muito aberto. Tudo pode acontecer e eu tenho certeza de uma coisa só.
vai ser um ótimo jogo. Com certeza. E a gente tem que destacar Arsenal e PSG. O jogo de ida, a gente falou que foi 1-0. 1-0 que não refletiu o jogo, porque foi um jogo muito intenso do início ao fim. E assim, eu acho que dessa vez o PSG passa. Eu sinceramente também acho que o PSG passa, conseguiu uma vitória muito importante fora de casa e agora vai jogar lá no Parque dos Príncipes, que um outro jogo que promete ser um jogaço. E eu realmente acho que vai dar PSG, porque dos 4 times que jogaram essas semifinais, na minha visão, naqueles jogos específicos, o PSG foi quem mais jogou futebol. Eu acho que até na Champions, assim, na temporada, no geral, o PSG, inclusive, até surpreende ser melhor que o Barcelona. Porque o PSG não tem nenhum jogador renomado, igual tinha há tempos atrás. São vários jogadores, inclusive, subestimados, que vem fazendo um papel crucial para o time, que vem jogando muito bem. É verdade. E agora, trocando de esporte, se havia dúvidas quanto à possibilidade de Oscar Piastri ser um adversário à altura de Max Verstappen, ela começou a ser sanada no GP de Miami neste domingo. O australiano jogou duro na disputa contra o piloto da Red Bull, que teve de engolir a ultrapassagem arrojada do adversário, que valeu a vitória. Max, na verdade, não conseguiu nem sequer terminar no pódio, já que também foi superado por Lando Norris, segundo colocado, e George Russell. Toledo, uma ótima corrida que a gente teve neste domingo, principalmente a primeira metade. A primeira metade foi realmente muito emocionante e depois a diferença dos carros contou bastante. O Piastri é o primeiro piloto da McLaren desde o Ayrton Senna a ganhar 3 corridas em sequência na mesma temporada, que é se a gente vê com quem que a gente está comparando, a gente vê que realmente é um dado impressionante. As últimas corridas foram muito intensas também, mais uma vez com o início sendo avassalador, um início muito animado, principalmente para quem assiste, né? Porque para quem está correndo, eu acho que eles gostam um pouquinho mais da calmaria, sem nenhum risco, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que destacar o Gabriel Bortoleto. É o Gabriel Bortoleto que infelizmente teve problemas com o carro nessa corrida. Ele não conseguiu terminar, ele estava fazendo a melhor corrida dele na Fórmula 1, se eu não me engano, antes dele ter que parar o carro, ele estava em 14º colocado, realmente vinha muito bem e ainda tinha a tendência de fazer mais ultrapassagens, porque ele já tinha feito a parada do pit stop e quem estava na frente dele ainda não tinha, só que infelizmente o carro deu mais um problema e ele não conseguiu terminar a corrida. Ele já vem sofrendo com o carro já faz um tempo, a gente já falou várias vezes que não é um carro bom e a gente espera que ele é muito promissor, a gente espera que ele possa evoluir e trocar até de carro, quem sabe, né? Ano que vem a Sauber, que é a equipe atual dele, vai se tornar Audi, que promete ter uma estrutura muito grande, então já foi falado uma vez. O projeto do Bortoleto não é 2025, e sim 2026, que aí ele realmente vai conseguir competir. E olha, Toledo, antes da gente terminar essa edição, só queria destacar um ponto que foi muito engraçado. Antes da corrida, sempre tem a parada dos pilotos, que eles entram num caminhão e eles fazem um circuito inteiro, acompanhando, falando com os fãs, para todo mundo poder ver que os pilotos estão ali também. E nessa etapa de Miami, teve essa parte, só que não foi em caminhão. Cada equipe ganhou um carro de Lego em tamanho real e os pilotos fizeram a volta inteira, uma mini corrida. E, cara, eu vou pedir para a produção colocar na tela, são cenas hilárias. Porque é um negócio surreal, porque os pilotos começam a se bater de propósito, começa a voar coisa. O companheiro de equipe do Hülkenberg, do Bortoleto, o Hülkenberg, ele cai em cima do Bortoleto porque os carros eram para 2 pessoas. Foi realmente uma cena muito engraçada e que até o próprio Lewis Hamilton falou. Foi a melhor parada de pilotos que eles já tiveram na vida. É isso, gente. A gente termina assim mais uma edição do Correio Esportivo. Um beijo e até a próxima edição. Até a próxima edição, trazendo as principais notícias do mundo do esporte para vocês. Então tá aí o nosso Correio Esportivo e você vai ver depois do intervalo que a MPF obtém condenação por trabalho análogo à escravidão em restaurantes de Teresópolis. E você vai ver também campanha Maio Amarelo convida motoristas a desacelerarem nas rodovias. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas.
ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Bom, vamos continuar aqui o nosso bloco, nosso terceiro bloco, porque olha só, começou nessa terça-feira no Palácio de Cristal a campanha de conscientização contra a violência no trânsito do Maio Amarelo. Ao longo de todo o mês de maio, a Prefeitura de Petrópolis, através da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, vai realizar uma série de palestras, ações educativas e até simulações de acidentes para alertar a população sobre os riscos no trânsito e sobre uma conduta responsável. A abertura oficial do Maio Amarelo, que neste ano tem como tema Desacelere, sua vida é mais importante, contou com a participação da equipe de operação do Lei Seca. No evento de abertura, o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, explicou como funciona a campanha, que tem como maior objetivo salvar vidas. O Maio Amarelo é uma campanha de trânsito que permite que a gente guarde o mês para ter mais sensibilidade à forma com que a gente conduz, dirigir com mais prudência, com mais cautela, com mais calma, desacelerando, sabendo que o que importa é como a gente vive a vida e não a velocidade que a gente tem no trânsito. Desde 2014, o movimento Maio Amarelo mobiliza o Brasil em prol da segurança no trânsito. Por meio de parcerias com o setor público, iniciativa privada e com os petropolitanos, a mensagem sobre a responsabilidade de todos para a redução de acidentes e mortes em vias e rodovias no país é passada para mais pessoas. Para o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, as iniciativas propostas durante a campanha Maio Amarelo devem prevalecer o ano todo. Então, a gente tem feito ações contínuas, né? Até falei hoje na minha fala aqui no evento sobre nós mantermos as ações Maio Amarelo não só em maio, mas sim para o ano inteiro, para a gente manter essas ações contínuas na cidade, tanto a conscientização faixa de pedestre, uso do cinto, não usar celular, enfim, todas as ações, fora as ações de mobilidade em si, que também acabam irritando menos
os motoristas, consequentemente tendo menos perigo no trânsito. Lilian Silva é instrutora e diretora de uma autoescola em Petrópolis e reforça a importância dos ensinamentos de trânsito nas salas de aula. Nós somos formadores, né, da educação para o trânsito. Estamos aí com as pessoas que vão começar a dirigir, que vão começar a se integrar nessa vida do trânsito, e é importante que eles já tenham conceitos corretos daquilo que é certo e daquilo que é errado. A programação também incluiu apresentações culturais de alunos da rede municipal de ensino, como o coral Canta Gunnar, da escola Gunnar Vingren, que faz uma apresentação especial. Em seguida, os estudantes da Escola Municipal Arnaldo de Queiroz apresentaram o Rap do Trânsito e uma poesia autoral sobre segurança no trânsito. Melhor atrasado que por bobeira morrer. Então pense, onde este agente parador de uma tragédia não sentir? E por isso as regras eu vou respeitar para minha vida e diante preservar. Para Genilva Ottoni, professora da escola Gunnar Vingren, os ensinamentos sobre os cuidados no trânsito são importantes ser falados para as crianças, para que no futuro melhores motoristas sejam formados. Eles estão crescendo, estão sendo conscientizados da importância que é nós termos o cuidado no trânsito, tanto para eles reproduzirem isso para os pais, quanto para a vida adulta deles. A programação segue ao longo do mês de maio até o dia 26, com ações educativas nas escolas, com a participação de autoescolas e diversas instituições da cidade, entre outras iniciativas. E agora a gente fala de oportunidade porque o governo do estado do Rio divulgou quase 1.000 vagas de emprego formal nas regiões metropolitana, serrana e Médio Paraíba. Mais de 70% delas são do setor de serviços e exigem experiência e ensino médio completo. Vamos conferir. Na região metropolitana, existem vagas com remuneração que podem variar entre R$ 1.518 a R$ 4.554, ou seja, de 1 a 3 salários mínimos. As oportunidades podem ou não exigir experiência, mas precisam de um ensino fundamental completo. E para pessoas com deficiência, existem 308 vagas para diferentes funções e faixas salariais. Na região Médio Paraíba, foram captadas 146 oportunidades, com salários que vão de R$ 1.518 a R$ 3.036. Na região serrana, as 143 ofertas de emprego estão distribuídas em Teresópolis. A remuneração média varia de 1 a 2 salários mínimos. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado, 76,6% das vagas captadas são do setor de serviços e os 23,4% restantes do comércio. Por nível de escolaridade, 43,3% pedem o ensino médio completo e 31,5% o ensino fundamental completo. 64,1% das vagas exigem experiência. O governo do estado destaca que é importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas disponível no site rj.gov.br/trabalho. E tem mais oportunidades, só que agora aqui na Serra, em Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos também está oferecendo 29 novas oportunidades de emprego essa semana. Os candidatos podem realizar o cadastro de currículo no site da Prefeitura de Petrópolis. Confira. São 6 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para auxiliar de elétrica, auxiliar de tráfego, cartazeiro, frentista e garçom. O balcão desta semana também conta com 8 vagas destinadas a pessoas com deficiência, para agente de limpeza, atendente e auxiliar de tráfego. Há ainda vagas para açougueiro, auxiliar de serviços gerais, comprador, eletricista, mecânico de manutenção, operador de loja, serralheiro e técnico eletromecânico. A lista completa de vagas e pré-requisitos está disponível no site oficial da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Lá, os candidatos também podem realizar o cadastro de currículos.
Começamos agora mais uma previsão do tempo. E como de costume, vamos começar por Nova Friburgo, onde o dia deve ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite terá muitas nuvens também. A cidade tem a mínima esperada de 14 e a máxima de 22 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia amanhecerá parecido com o de hoje. Dia de sol com algumas nuvens e neva ao amanhecer. E à noite com poucas nuvens. As temperaturas devem variar, entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus na cidade da Imperatriz. Em Petrópolis, o dia nesta quarta-feira vai ser de sol com algumas nuvens e não chove. As temperaturas na cidade imperial têm a previsão igual à de Teresópolis, ou seja, variam entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite com poucas nuvens. A mínima esperada para a cidade é de 16 graus e a máxima de 24 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, o dia deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite deve ter poucas nuvens. As temperaturas devem variar, entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus Celsius. Saindo aqui para quase terminar a nossa edição, Exatamente. né? Porque tem coisa importante hoje, né? Olha só, o documentário Caminhos Inclusivos, Histórias de Luta e Resistência vai Resiliência, ser... Perdão, então vamos de novo. O documentário Caminhos Inclusivos, Histórias de Luta e Resiliência vai ser exibido hoje, quarta-feira, dia 7 de abril, na Unifase em Petrópolis. O filme apresenta os desafios enfrentados por pessoas com deficiência e pelas instituições que as atende em Petrópolis. A gente tem uma reportagem completa sobre esse documentário, mas você assiste essa reportagem no Correio Petropolitano, primeira edição, com a apresentação da Ana Bia hoje. Da Ana Bia. Ana Bia, porque a Rafaela está de férias, né? Rafaela Cordeiro está de férias, Ana Bia está substituindo. Está aqui no estúdio. E aí essa reportagem vai ser passada lá. Você confere no Correio Petropolitano, primeira edição, com a Ana Bia, viu? Gente, tchau, tchau. Amanhã a gente tá aqui 7h30 e muito obrigado de novo pela audiência, viu? Tchau, gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.